Bom dia, amados, que Jesus nos abençoe, que Ele traga muita saúde, paz, alegria para todos nós, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, pedindo a sabedoria de Deus, nosso Pai, para que nós entendamos a Sua palavra. Hoje nós vamos continuar em Mateus 27, de 27 a 36. O título é Os inimigos o torturaram por experiência. Por que Jesus não reagiu? Os nossos inimigos, não só os inimigos de Jesus, têm muita experiência do lado do mal, porque eles estão constantemente do lado do maligno e aquilo que eles fazem é a maldade. Então, para eles é algo normal. Agora, nós que dizemos ser cristãos, que seguimos a palavra de Deus, nós temos que criar músculo dentro da palavra de Deus e para resistir ao mal. Toda vez que nós batemos boca com o nosso inimigo, nós falamos, mostramos os nossos direitos, parece algo muito certo, mas na maioria das vezes nós estamos descendo ao nível deles. E quando nós descemos ao nível deles, é aquilo que Satanás quer, porque a gente com certeza vai pecar. O que Jesus nos disse para virar a face, para dar a outra face, o que é que isso significa? É deixar que os outros nos esbofeteiem de todo lado? Não. É sobre esse músculo que eu estou falando para vocês. É para a gente não reagir dando oportunidade ao Satanás, mas que a gente reaja de acordo com aquilo que Deus está nos falando para fazer. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, nenhum Satanás resiste a uma oração vinda de dentro do nosso ser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso com certeza. Então, vamos primeiro à palavra de Deus para a gente entender o porquê que Jesus não reagiu. Leitura de Mateus 27, versículos de 27 a 36. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e, sentando-se, vigiaram-no ali. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Que soldados são esses? É cerca de 600 soldados que estavam lá no pretório para fazer um detalhe de proteção a Pilatos, que estava ali na época da Páscoa. Então, veja que Jesus estava no meio e esses 600 soldados à sua volta, o zombando e o maltratando.
E daí, nessa zombaria toda, eles começaram a vestir Jesus representando o caráter de um rei, como zombaria, porque eles não acreditavam em Jesus como tendo uma autoridade do nível do rei, como filho do pai. Eles não acreditavam em nada disso. Então, o que eles estavam fazendo é uma arte satânica, porque todas as pessoas que se dedicam à zombaria, com certeza elas não estão fazendo algo que vem de encontro à palavra de Deus, seja em que nível for. Aí diz que eles colocaram um manto em Jesus. Não é algo que eles prepararam especial para Jesus, não. Isso é um manto vermelho que os soldados romanos usavam naquela época. Então, com certeza, um dos soldados tiraram seu manto e colocaram no Jesus como parte daquele caráter que queriam mostrar Jesus como um rei falido. E daí fizeram a coroa de espinhos, em contraste com a coroa real, que era feita de ouro e de pedras preciosas, fizeram uma coroa de espinho e cravaram na cabeça de Jesus. A vara que colocaram na mão de Jesus é símbolo desse cajado ornamentado, carregado pelos governantes e reis, em ocasiões cerimoniais como símbolo de soberania, símbolo imperial de orbe e cetro. Vocês acabaram de ver que a vara que deram para Jesus segurar significa o cedro real, aquilo que os reis da época, os governantes, usavam, e é um símbolo de realeza. Mas o que estavam dando para Jesus era uma vara, que depois eles usaram para bater em Jesus. Isso tudo foi profetizado pelo profeta Isaías, que vou colocar a seguir, e também vou colocar para complementar a fala do apóstolo João sobre o mesmo assunto. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Isaías 50, versículo 6. Zombavam dele dizendo: salve o rei dos judeus, e batiam em seu rosto. João 19, versículo 3. Jesus estava propositadamente oferecendo a outra face para os seus inimigos. Então, hoje em dia, ninguém pode dizer que nós também não podemos fazer isso, porque Jesus testemunhou isso na sua crucificação em carne e osso. Porque Jesus não estava ali como um ser divino, não, ele estava realmente sofrendo todas as dores que um ser sofre quando ele está no corpo humano. Isso tudo estava realmente acontecendo com Jesus. Então não vão pensar que houve mágica ou algo sobrenatural de Deus ali para aliviar a dor, não. Agora, a questão fica o porquê que ele fez isso, porque era necessário. Ele passar por tudo isso, dar a outra face, fazia parte de tudo aquilo que estava acontecendo para nos trazer a salvação. Isso parece ser algo inaceitável para nós quando lidando com os nossos inimigos. A gente quer dizer algo, a gente quer dizer que ele não está certo, a gente quer se defender, não é verdade? Mas toda vez que a gente faz isso, a gente vai ficar numa posição um pouco difícil. Por exemplo, se alguém me bate na rua e eu vou e bato de volta, o policial vem, vai prender a mim e o agressor, não é? Sim, porque eu também agredi. Então veja que toda essa filosofia por trás do trabalho da polícia não é errado. Por quê? Porque toda vez que a gente cai de nível e vai no nível do nosso agressor, a gente está naquele nível. Então, Jesus nos mostra como é que ele venceu o Satanás. E ele não se deixou iludir em momento nenhum. Ele aceitou
toda a tortura, toda a zombaria, os cuspes na cara, tudo que lhe fizeram, Jesus aceitou. E para nós não temos que ser Jesus, porque nós não temos a força que Jesus tem. Mas para nós o significado de virar a face é simplesmente a gente estar na palavra de Deus em oração e não dar ocasião ao Satanás. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Mateus 5, versículo 39. O julgamento pela crucificação é algo que veio da antiguidade pelos persas e fenícios. E daí os romanos começaram a fazer a mesma coisa e aperfeiçoaram, colocando ali uma forma de tortura. O que eles faziam? Eles torturavam o prisioneiro até que eles não aguentavam mais. E essa crucificação era feita no lugar chamado Gólgota. Gólgota significa local das caveiras. O que é que acontecia? As pessoas eram crucificadas e os familiares ficavam com medo. Medo de ir lá e requerer, porque era altamente guardado aquele lugar. Então eles ficavam com medo de ir lá e requerer o corpo. O corpo ficava lá na cruz. Os animais carnívoros vinham e começavam a comer o corpo até que se caía e basicamente ficava ali a cabeça, que era a parte mais dura. E por isso chamaram o lugar de Gólgota. E aí também explica o porquê da família de Jesus não ter requerido o corpo de Jesus, provavelmente por medo. Então nós vamos ver que foi preciso alguém com influência política como Arimateia para requerer o corpo de Jesus para levá-lo para aquela gruta. E nós vamos ver também que o estigma da desgraça, da maldição de Deus sobre os pecados da antiguidade estava tudo ali, representando essa crucificação de Jesus. Jesus estava carregando em seus ombros todo o pecado da humanidade para libertar dessa maldição que Deus fez contra os pecadores no passado, lá no tempo de Adão e Eva, foi quando tudo isso começou. Então vejam a seguir. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, versículo 14. Está escrito que os soldados forçaram um homem chamado Simão de Cirene, que é um local da África, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Com certeza Jesus já estava chegando à exaustão. Ele já estava começando a cambalear e prestes a cair. Eles não queriam que isso acontecesse porque queriam levar a tortura até o fim. Então eles obrigaram esse homem Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz, que pesava mais ou menos 90 quilos. Esse homem, Simão, ninguém sabe exatamente quem é, mas provavelmente era um escravo. Em seguida, relata que deram vinho misturado com fel. Muitos estudiosos acreditam ser o vinho em forma de vinagre. Mas outros estudiosos dizem que era costume dos judeus daquela época colocar uma espécie de fel, que era um analgésico no vinho, que é para mostrar que eles eram falsamente misericordiosos.
e queriam fazer isso com Jesus. Mas Jesus, quando provou, ele já sabia o que era e ele não podia beber isso, porque a sua dor não deveria ser amortizada. Ele deveria levar esse processo de crucificação até o final, que é para nos libertar dos pecados e dos poderes satânicos. Os soldados romanos tiraram a roupa de Jesus e dividiram entre eles. Isso era costume, que toda vez que os carrascos traziam alguém para ser crucificado, todos os pertences daquela pessoa pertencia a eles. Eles tiravam e dividiam entre si. Não é como hoje que os pertences do preso, se morre na cadeia, vai para a família. Não, naquela época ia para os carrascos. Então é isso que está acontecendo, que Jesus só tinha a roupa do corpo. Faz parte da gozação deles continuarem aquela risadaria lá, dividindo, rasgando as roupas na espada e entregando entre eles. Mas antes de terminar, vejam a seguir o que é que o apóstolo Paulo está nos falando para pensar e agir sobre isso. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Hebreus 12, versículo 3. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Hebreus 12, versículo 4. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, versículo 6. O nosso Pai tem o direito de nos disciplinar para trazer de volta para Ele. E nesse momento da disciplina, nós temos que manter os olhos fixos em Jesus. Nós também, nos momentos em que nós estamos encontrando com as pessoas que estão voltadas para o Satanás, as pessoas más, as pessoas que não conhecem Deus, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, nós não podemos esquecer que mesmo assim, eles são filhos de Deus e que Deus ainda terá que discipliná-los para trazê-los de volta para si. Então vamos ter misericórdia, porque quando nós somos misericordiosos, nós fazemos a vontade do Pai. Vamos aceitar Jesus como nosso Salvador e ter mais bondade dentro do nosso coração. Que Jesus nos abençoe, muita paz, que seu dia seja abençoado. Muito obrigada por aprender comigo e espero que tenha trazido algo de benefício para a sua felicidade. Bom dia.